Já voltou um bocado de gente, né? Graças a Deus. Eu admiro, né, essa disponibilidade de vocês. Tá bom. Então, como a gente estava falando, né, para ver se a gente termina a questão da Imaculada Conceição, né, é muito importante porque algumas críticas vão nessa direção. Né? Os dois primeiros dogmas do primeiro milênio, no início, né, do primeiro milênio, foram proclamados em concílios, né, em concílios ecumênicos. Enquanto que esses dois, né, em 1854, da Imaculada Conceição, Pio IX, e em 1950, né, Pio XII, da Assunção de Maria, então muitos, né, ficam até levantando questionamentos se de fato isso é a fé da igreja, porque, diferentemente, não foi uma proclamação de um concílio. Mas parece que me falta também um pouco de conhecimento histórico, né, que quando o Papa, tanto o Pio IX como o Papa Pio XII, foram fazer a proclamação desses dogmas, primeiro considerou toda uma longa tradição, né? Uma tradição de séculos, né? Como a gente já lembrava, sobretudo na própria liturgia. E depois, não foi um grupinho, né, da Legião de Maria que foi lá para a Praça de São Pedro e ficou gritando: Papa, nós queremos que proclame Nossa Senhora a Imaculada Conceição, porque a gente gosta muito dessa... Não, isso é ridículo, né? Não foi assim. O Papa instituiu comissões, fez levantamento, fez pesquisa, ou seja, não foi simplesmente isso, né? Então, me surpreende que até pessoas, ditos teólogos da igreja, levantam esses questionamentos, né? Para colocar até em dúvida a própria veracidade, né, disso que se afirma, né? Pelo menos eu não vejo esse motivo, porque há uma longa tradição que vai se confirmando, né? Confirmando cada vez mais. Aí alguém poderia dizer, né, também, maldita ignorância, né? Não, mas porque isso já não foi proclamado no início, isso porque já não foi dito antes, porque Jesus não disse isso, não sei o quê. Também parece que não lê a Bíblia, né? Porque Jesus, até outro dia, estava dizendo assim: muitas coisas tenho ainda a vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Mas quando virá o Espírito da verdade, ele vai conduzir-vos à verdade, a toda a verdade, a plena verdade. Então, se a gente ainda vive, né? Ou seja, não aconteceu ainda o juízo final, ainda não encerrou a história, então o Espírito Santo tem uma missão, né? Mas não que vai anunciar algo essencialmente diferente, porque aí não é o Espírito de Jesus. Ele vai recordar o que eu disse e vai fazer compreender, né, aquilo que ainda não foi compreendido. Então, naturalmente, isso não é nenhum problema, né, que esses dogmas tenham sido proclamados, né, vamos dizer, na atualidade, né, há, há pouco tempo, entre aspas. Né? Mas a verdade, a ação do Espírito, continua. Né? Ou seja, Maria não deixou de ser imaculada, né, porque quase 2000 anos não havia uma proclamação oficial. De forma nenhuma. Só houve essa proclamação oficial porque em 2000 anos a igreja reconheceu que ela sempre foi imaculada. E assim por diante. Né? Pois bem, então, em relação a essa questão, né, desse nome novo, né, que Maria recebe aí pela visita do anjo, e que aí a gente não pode, porque existe um princípio, né, na própria tradição da igreja, que é assim: a gente reza aquilo que a gente crê, né? Lex orandi, lex credendi. Isso é um princípio, né? Está no catecismo da igreja, mas isso já é muito antigo. Então, precisa ter coerência, né? Coerência entre aquilo que a gente expressa na liturgia, sobretudo na liturgia oficial, que é a oração da igreja, e a fé da igreja, a fé objetiva, aquela que nós professamos no credo. Então, isso é fundamental. Por isso, alguém pode dizer assim: ah, que besteira, agora ficar perdendo tempo para dizer ao povo que não é cheia de graças, é cheia de graças. Não é besteira, não. Mas não é besteira mesmo. Por quê? Porque está tocando numa raiz. Não é se estivesse tocando numa telha, que você tira a telha e bota outra, às vezes não percebe, mas quando você toca na raiz, aí isso é outra coisa. E por que a raiz? Porque aí vem toda a consequência.
Então, se eu digo cheia de graças, então é porque ela recebeu muita... Ah, a primeira graça, um marido, né? Olha, teve um marido, São José, um homem tão trabalhador. Isso é uma graça muito grande, né? Como algumas pessoas ficam pedindo essa graça. Às vezes nunca alcança, mas pedem, né? Então, um marido. Não, Maria alcançou essa graça. Ah, Maria morou numa cidade muito boazinha, muito tranquila. Ai, que graça que ela recebeu. Isso não é assim, não é um conjunto de graças. Mas, de novo, é a salvação. Ou seja, ela foi plena de graça. Então, esse nome novo que Maria recebe é, como a gente dizia, a sua essência, a sua natureza, aquilo que ela é, a sua identidade. E aí o anjo continua, né? Como a gente dizia, não temas, achaste graça diante de Deus. Então, se nós já recordamos que no Antigo Testamento havia essa saudação, alegra-te, filha de Sião, o Senhor vem a ti. Vejam que aqui Lucas teve uma certa liberdade, né, de construir o seu texto para retratar, né, para transmitir essa experiência da anunciação. E vejam que ele colocou aqui junto, o Senhor está contigo. Então, vejam só, a expressão grega, porque nas línguas antigas não se usa o verbo ser. Existe, mas é muito difícil, né? Só em situações assim, muito específicas se utiliza o verbo ser, e também nessa construção não existe o verbo ser. Existe o verbo, né? E existe, vamos dizer aqui, o sujeito, o objeto. Então, vamos dizer, o Senhor está contigo. O verbo está, que seria ser. Então, tira o verbo e fica Senhor contigo. Veja a proximidade, né? Essa preposição com já dá uma ligação muito forte, né? Então, Kyrios metasu, ou seja, o Senhor está contigo. Então, se o Senhor está contigo, não é que estará a partir da encarnação. Esse é outro elemento fundamental. Aí corrobora aquilo que nós já falamos do Kerharitomena, ou seja, plena de graça, de um participio perfeito que é de algo acontecido no passado que tem as suas consequências para o presente. Né? Acho que isso deu para compreender, né? Bem direitinho. Assim, para não entrar naquelas discussões. Não, então a partir do momento que ela concebeu, né, que o verbo se encarnou, então ela foi purificada. Não, de forma nenhuma. Por quê? Porque isso nega a história da salvação. Ou seja, que começa lá em Adão e Eva, como a gente lembrou, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, né? Da qual nascerá aquele que vai esmagar a tua cabeça. Né? Então, não pode ser uma coisa do momento. E, de novo, o espanto de Maria, a admiração de Maria, é como se ela estivesse reconhecendo: meu Deus, mas eu sou essa pessoa. Não é? Tanto que, qual é a conclusão dela? A conclusão dela é: eis aqui a serva do Senhor. Ou seja, numa determinada lógica, ela poderia se encher de orgulho, dizer assim: eu fui escolhida. Olhe quanta coisa esse anjo me disse, que eu sou cheia de graça, que o Senhor está comigo, que eu não tenho que temer e assim por diante, e que eu vou ser a mãe do Filho de Deus. Qual seria a conclusão? Não era pouca coisa, né? Mas aí o que ela diz? Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E aqui está a grande humildade de Maria, que não é demagogia, não é demagogia. Porque se ela diz assim: eis aqui a serva do Senhor, me desculpe, eu não tenho condições para isso. Né? Fale com outra. Que às vezes é a demagogia de alguns que querem ser muito simples, pobres na aparência, mas não são de fato, né? Maria não tem essa demagogia. Maria diz: eu sou a serva do Senhor, a escrava.
Tanto é que no Magnífico ela vai dizer, olhou para a minha humildade, né? Para a minha condição de pessoa humilde. E não tem demagogia. Né? E veja como o filho também tem essa atitude, né? O que é que Jesus diz na última ceia? Vocês me chamam de mestre e senhor. E eu sou. E eu sou. Jesus não diz, não, que é isso, não me tratem assim, não somos todos iguais e não sei o quê. Não. Jesus diz, vocês me chamam de mestre e senhor, e eu sou. Agora, vocês imaginam, eu, vosso mestre e senhor, vos lavei os pés, quanto mais vocês o que devem fazer, né? Então, vejam que essa disponibilidade da Imaculada Conceição não é demagogia, tá? De forma nenhuma, mas é disponibilidade para fazer a vontade de Deus. E por isso que ela se coloca numa atitude de total entrega, né? Por isso que é a Virgem, né? Ou seja, o que é um campo virgem, como a gente lembrou da outra vez, né? É aquele que como não aconteceu nada, está com toda a potencialidade. E essa potencialidade é justamente para que se realize nela a obra de Deus, né? Que é justamente a encarnação. André, só uma Sim. coisa. Acho interessante também que ela já cheia de graça, saudada assim pelo anjo, né, da parte de Deus, mas não significa também que a obra já estava completada nela, né? Porque ela mereceu, né? Ainda na sua vida, ela ainda recebeu aí, né? A própria narração já lembra que agora que ela vai assumir esta maternidade, né? Então aí É, vem essa graça de Maria de ser mãe de Jesus, mas tantas outras coisas até a glória do céu, né? Então é uma plenitude, mas que se é, referindo a Deus, ou seja, é como se ele fosse alargando cada vez mais, né, esse vaso para receber a graça e a glória dele. é. Você falando disso, aí me veio aqui, porque vem umas coisas assim, que me fez rir, né? Uma coisa que eu pensei aqui. Quando, vamos voltar para a Bíblia, né, para não desvirtuar, mas quando Maria disse, faça-se em mim segundo a tua palavra, aí a última frase deste texto é, e o anjo a deixou. Ah, isso aqui tem um alcance incrível disso que você está dizendo. Né? Eu estou dizendo isso porque é justamente o que está relacionado. Ou seja, Maria não recebeu um, um personagem para lhe entregar uma bolsa de kits. De forma nenhuma. Não é? Olha, Proteção por toda a vida, riqueza e nesta bolsa está tudo o que você precisa para enfrentar as suas dificuldades. Então, bolsa leite, bolsa escola, bolsa guarda, bolsa transporte, não é? Bolsa anti-Herodes, bolsa anti-cruz, nada disso. O anjo a deixou. Isto é, Deus tornando Maria, né, imaculada, não a desfez humana. Porque aí não teria sentido, mas não teria sentido nenhum. Porque se o filho dele assumiu a condição, como é que uma humana ia deixar de ser humana? De forma nenhuma. Não tem. Por isso que o anjo a deixou. O Papa Bento XVI faz uma reflexão muito bonita, né? Naquele livro A Infância de Jesus, né? Naquela trilogia, e ele faz justamente uma reflexão sobre essa palavra, né? O anjo a deixou, ou seja, Deus quando chama, confia na pessoa, não fica atrás da porta para ver se fez isso, se não fez aquilo, porque aí era melhor que ele fizesse logo, né? Mas não, ele confia. Então, confiando, vai se realizar na liberdade. Né? Porque não significa, então ela já estava toda preparadinha, já estava toda condicionada, amarrada, já estava
já tinha sido imposta a ela essa missão. Não. Foi preciso dar uma resposta. Né? Foi preciso dar uma resposta, e justamente essa resposta é a resposta da humanidade livre. Né? Então aí vem de novo, né? O que é que Jesus veio fazer conosco? Já diz São Paulo, né? Nos tornar livres. E, portanto, essa mulher precisa ser livre. E a primeira libertação é a libertação do pecado. Por isso, Imaculada Conceição. Bom, então eu acho que a gente pode encerrar a questão da Imaculada Conceição e vamos para a Assunção, né? A gente começou a dizer alguma coisa. Em relação à Assunção, né, o próprio documento, né, da proclamação do dogma não entra em detalhes. Né? Mas o que faz, né, a Igreja, o Papa Pio XII, quando faz a proclamação no 1º de novembro de 1950, né, desta verdade de fé da Assunção de Maria, o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer que, terminado, né, eu vou aqui só repetir um pouco literalmente, terminado o curso terreno de sua vida, ela foi assunta de corpo e alma à glória celeste. Não é? Então, onde foi, como foi assim? Não. A verdade, ela é sempre simples. E qual é a verdade? É que Maria, que foi preservada do pecado original, em vista de quê? Em vista do seu filho. O que é que o filho veio fazer? Salvar. Então, como é que ela não estaria participando plenamente dessa salvação? O Evangelho de amanhã também é muito, muito interessante, muito, muito iluminador nesse sentido. Né? Estamos lendo o capítulo 17. No capítulo 17 de São João, Jesus diz assim, eu vou procurar aqui exatamente o versículo, no versículo 24, né, do capítulo 17, diz assim, Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste porque me amaste antes da fundação do universo. Então, a Assunção de Maria, de novo, não é um elogio que a gente faz a Maria, mas é um reconhecimento de que o Pai escuta o Filho. Não é? Jesus, quando está ali diante do sepulcro de Lázaro, no capítulo 11 do Evangelho de São João, Jesus vai ali, né, e todo mundo, né, ali churumingando, não sei o que, aí Jesus agradece, Pai, eu te louvo, porque sempre me escutas. Sempre. Então, o que é que Jesus está dizendo na oração sacerdotal? Jesus está pedindo. E interessante que aqui, pelo menos na tradução grega, diz eu quero. Né? Não tem nem aquele, eu gostaria, se fosse possível, de um jeitinho. Não. Eu quero. Porque em muitas orações de Jesus, né? Ele faz o pedido, mas seja feita a vossa vontade, como nos ensina no Pai Nosso. Aqui ele diz, eu quero. Se ele diz eu quero, é porque não há uma possibilidade que não seja da vontade de Deus. De forma nenhuma. Então ele diz, eu quero que aqueles que me deste estejam onde eu estiver. Então você pergunta, né? Até a quem não acredita na Assunção de Nossa Senhora. E contesta e até luta contra. Pergunta, acredita em Jesus? Sim. Onde é que Jesus está? Sentado à direita do Pai. Ótimo. Então já disse. Onde é que Maria está? Por quê? Porque Jesus e todos nós, né? Na nossa experiência humana, antropológica, nós pertencemos, em primeiro lugar, à nossa mãe.
Não, mas também ao Pai. Mas tanto que quando nós nascemos, somos entregues a ela, né? Isso até se torna um trauma se não se faz isso. Então, Jesus foi dado a Maria, e Maria, como mãe, foi dada a Jesus. Então, se a gente pudesse fazer uma lista, né? Vamos fazer a lista daqueles que são de Jesus. Todos somos de Jesus, mas Maria figura em primeiro lugar. Então, não há dúvida, né? Vejam que eu não fui nem a nenhum texto que tivesse uma referência, podemos dizer, mesmo que secundária, a Maria, mas é um pedido de Jesus. Eu quero que onde eu estiver, estejam aqueles que me deste. E, portanto, não há dúvida, né? Que, sendo Maria aquele presente, não é, que o Pai deu a Jesus, ao seu filho, então, se o Pai sempre escuta o filho, nós não temos dúvida disso. Sim, mas Maria, assunto ao céu, de corpo e alma e tudo isso, né? Claro, nós temos a linguagem, né? A linguagem que é sempre limitada. Então, o que você quer dizer? Se quer dizer que o ser humano, né, ele tem uma identidade, e a sua identidade é justamente a sua totalidade, não é um pedaço. E as verdades de fé, mesmo que elas sejam universais, não é, e declaradas, não é, para sempre, elas são contextualizadas. Quando é que o dogma da Assunção de Maria é proclamado? 1950. Ou seja, a humanidade estava ainda estraçalhada pelas consequências da Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos um mundo chocado, né? Mesmo depois de 50 anos da guerra, né? Você vai à Europa, parece que aconteceu ontem, né? Para nós é um pouco distante, mas quem tem sensibilidade histórica vai reconhecer que foi uma grande tragédia para a humanidade, não só para um continente. Então, o mundo estava vivendo ali. A vida sendo tratada como sem valor, como hoje também a gente pode reconhecer. Ou seja, o corpo, né, do ser humano, né, aqueles amontoados de cadáveres, né, jogados em valas comuns. Né, nós vamos até, hoje passamos lá na Europa, tantos cemitérios até de soldados, de pessoas da guerra, ou seja, tratados, né, os corpos tratados como se fosse um entulho, sem nenhuma dignidade. Então a igreja fazia essa proclamação, né, de que Maria, que representa o ser humano, né, é levada para o céu, ou seja, para o destino final. A criação do ser humano tem esse destino final, que é o céu e não a terra. Agora, esse corpo tratado como se fosse um lixo. Então, isso é uma afirmação, uma proclamação também muito profética, né? Não só para aquele momento, né? Mas para todos os tempos, né? Sobretudo hoje, quando também se trata o ser humano, né? Ou endeusando o seu corpo, né? Em detrimento da sua alma e assim por diante, ou tratando, né, o ser humano como se fosse um inseto, né? Uma barata, uma coisa sem valor, né? Então, vejam que essa proclamação também tem um significado, né? Um peso para a história, para o momento histórico. Né? A minha irmã estava lembrando ali que o grande psiquiatra, né? Jung, ele disse que foi um dos maiores acontecimentos, e ele é protestante, um dos maiores acontecimentos para a humanidade, até do ponto de vista, né, do significado psicológico, foi justamente a proclamação desse dogma, né? O dogma da Assunção de Nossa Senhora, claro que não podemos entrar nos detalhes, mas vejam como é reconhecido nesse seu significado para a humanidade, não só para os católicos, né? Ou seja, ver que a totalidade do ser humano que é destinada para a plenitude, não apenas uma parte, né? Então, não é uma alma desencarnada, não é uma alma reciclada, né? Como tem outras doutrinas por aí, né? Mas é o ser humano. Né? Maria foi plena de graça, porque nela habitou a salvação que atingiu tudo. É muito interessante que salvação, salvar, né? Sozo, em grego, tem uma raiz da palavra que também pode ser traduzida por corpo, né? Soma, somático, né? Que a gente usa.
Então, a salvação é isso, né? Ou seja, a salvação é atingir o ser humano na sua totalidade, não é somente um pedaço. Então, por isso que Jesus ressuscitou, e ressuscitou no corpo glorioso, mas não um pedaço, uma parte de Jesus. Por isso que Maria ressuscitou, porque às vezes tem uns que têm escrúpulo, né, dizer isso, mas a Assunção de Nossa Senhora é isso, né? Ela também ressuscitou. Né? E ressuscitou dentro das grandes obras que o Senhor fez. Né? Tem muita gente que fala, né, de salvação, de não sei o quê, de levantar o braço já para receber a salvação agora, mas pensa que Jesus é o guardião de um dormitório. Jesus não veio instalar um dormitório. Jesus não veio abrir um dormitório. Né? Porque está dormindo, está dormindo. Tá dizendo, Nossa Senhora está dormindo, né? Não, Jesus veio dar a salvação. A salvação é a plenitude da vida na comunhão com Deus. Então não é um dormir de manhã, de tarde e de noite, né? Mas é um contemplar a visão beatífica de Deus. E, portanto, se Jesus veio realizar isso, por isso que o dogma quer dizer, né, o que Jesus realiza, então tem que ter uma prova concreta de que aquilo que ele veio realizar, de fato, se realiza. E a prova concreta está justamente na terra onde ele tocou, né? Para salvar a terra que ele veio justamente pela qual ele veio derramar o seu sangue. Então, não vejo assim, né, um motivo, né, de espanto reconhecer como consequência, né, das grandes obras de Deus, né, reconhecer que Maria participa da glória do céu, porque é a nossa humanidade representada. Né? Então, até existe, né, aquele princípio dos santos. Né? Se esse santo conseguiu, nós temos a possibilidade também de conseguir, de chegar lá. Agora, se ninguém conseguiu, como é que a gente vai nutrir esperança para isso? Aí quando a gente diz, Maria está no céu. E Maria não é deusa. Maria não é o Salvador. Maria não é o Redentor. É a humanidade. Então a gente se enche de alegria e diz, então eu tenho esperança. Porque se só tivesse Deus no céu, então, claro, né, não estaria aqui numa heresia, né, isso, Deus é a fonte de tudo, né, Ele que nos chama para lá, não é Maria que nos chama para o céu. Mas sabendo que ela está lá, então a gente se enche de alegria e diz, nós também, que somos da sua raça, nós temos a esperança de participar da sua glória. Porque a palavra do seu filho não caiu no vazio. Né? Ou seja, a palavra de Jesus, né, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá para sempre. Quem come deste pão tem a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Assim, tantas outras coisas que Jesus disse, não foram soníferos. Né? Jesus não estava distribuindo soníferos para dormir e acabou-se. Não, é certeza de salvação. E Maria é essa grande prova Já que concreta. Né? está falando da glória, Maria está assunta ao céu, está na glória. Uma palavrinha sobre a intercessão de Nossa Senhora. Quando nós dizemos, né, até já tivemos oportunidade, no livro do Apocalipse, quando nós estamos lá no fim da Bíblia, né? Então, no livro do Apocalipse, quando João faz uma saudação, nós estamos no capítulo 1º do livro do Apocalipse, e João começa, né, a fazer uma saudação às sete igrejas que estão na Ásia. Então ele faz uma saudação trinitária. Ele diz, a vós graça e paz da parte daquele que é, que era e que vem, da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono, então Deus Pai, Deus Espírito Santo, da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Então, se dizem 3 coisas de Jesus. Ele é a testemunha fiel, isto é, aquele que morreu, testemunha quer dizer mártir. O primogênito dos mortos, aquele que ressuscitou. E o príncipe dos reis da terra, né? Porque ele venceu e foi constituído o Senhor de tudo. Aquele que nos ama e que nos lavou de nossos pecados com seu sangue, nos fez imaculados. Olha lá. Lavou-nos com o seu sangue. Mas nós estávamos maculados. Maria, ela foi
preservada dessa mácula. Existem muitas analogias muito interessantes, né? Quando se fala dessa preservação. Então, por exemplo, um médico. O médico cuida da saúde, mas cuida da saúde preventivamente, mas também cuida da saúde dando remédio. Então, por exemplo, eu posso ter um acompanhamento médico para nunca adoecer. Hoje se fala muito disso. Né? Fazer check-up, fazer não sei o quê, ver taxa, não sei o quê. Você vai ali controlando e pode ser que você nunca adoeça. Não quer dizer que nunca morra, né? Nunca adoeça. Mas pode ser que você procure um médico depois que adoeceu e ele aí vai dar o remédio. Então, em outras palavras, nós poderíamos pensar, ou seja, Maria não adoeceu. Por quê? O seu médico cuidou dela, a preservou. Se isso, numa linguagem, né? Tentamos fazer essa analogia. É tão simples de compreender, né? E para Deus nada é impossível. Então, por isso que ela foi redimida. Por isso que a salvação do seu filho a alcançou. Ou seja, a ação do médico não é só para dar o remédio para quem está doente, que é a humanidade. Mas a ação do médico também é evitar que adoeça. Também a salvação do seu filho, nela, como um privilégio, a preservou. Né? Senão Jesus não seria o salvador perfeito, ou o médico perfeito, né? Se ele só salvasse de uma forma, né? Precisaria ter a salvação de... Parabéns, aí essa palavra, né? Coroou tudo. Então, se é para ser, é ser mesmo, né? Pois bem, então diz aqui, nos lavou dos nossos pecados, né? A relação que eu fiz com a questão da salvação. E fez de nós uma realeza e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele pertencem a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então ele fez de nós um povo real, participando da sua realeza, e um povo sacerdotal, participando da sua intercessão. Então, nós, como corpo de Cristo, somos um povo sacerdotal. Imagina a mãe de Cristo. Então, acho que não tem nem mais o que dizer, né? Ou seja, se nós, como povo sacerdotal, e uma das funções do sacerdote, e aí aquilo que nós estamos refletindo durante esta semana, o capítulo 17 de São João, que se chama oração sacerdotal. E é uma oração de intercessão de Jesus. Então, se nós fomos tornados membros desse corpo sacerdotal, então nós somos, nós. Então, você perguntou Maria, mas nós todos somos povo sacerdotal. Por isso que eu digo, Padre Marcos, por favor, nas suas orações, lembre de mim. O que é que eu estou pedindo? Não é? E isso até em igrejas que não aceitam a intercessão dos santos, né? Porque querem ser mais santos do que eles, né? Porque se eles fazem a oração pelos outros, então estão intercedendo. Então, o que é que está aqui na base daquilo que nós dizemos a intercessão dos santos e, por excelência, a intercessão de Nossa Senhora, é porque ela está unida ao intercessor por excelência. Mas, sem dúvida. Aí alguém pode dizer assim, não, mas eu peço diretamente a Deus, não sei o quê, não sei o quê. Sim, e pedindo a intercessão de Nossa Senhora para pedir a quem? Diretamente a quem? Eu acredito que é a Deus. A Nossa Senhora não vai pedir a ninguém. Vai pedir ao presidente, vai pedir ao governador, nem a ninguém. Ela vai pedir diretamente a Deus. Agora, por que Deus nos permite, não é, vivermos essa comunhão, essa intercessão dos santos? Para dizer que nós não estamos isolados, que Ele não é Pai somente de você, não. Ele é Pai de todos. Jesus diz assim, Pai nosso. Então, a intercessão dos santos é para que nós tomemos também consciência de que não somos esses exclusivos, né? Eu e Deus, eu e Deus. Nós e Deus. E, portanto, nos ajudamos também na oração. Não é? E aqui não é simplesmente uma perspectiva vertical, né? Eu, Nossa Senhora e Deus. Não é? Não, tem aqui uma horizontalidade da comunhão, né? Conosco, né? Reza conosco. É tão bonita a ladainha de todos os santos, né? Nós pedimos, né? Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, né? Nós estamos ali, todos vivenciando essa comunhão. Por quê? Porque nós somos uma família.
Então, não contradiz, né, a revelação, não contradiz os princípios da Escritura, da fé, de forma nenhuma, né? Então, essa intercessão é algo que é próprio. Então, por exemplo, se eu nego esta intercessão, eu estou rejeitando aquilo que Cristo fez de nós. Eu acabei de dizer, fez de nós. Né? Então, por exemplo, se alguém investe em você, né? Para você ser sei lá, um professor, né? Fez todo o investimento, fez sacrifício, fez tudo. Você fez o curso, fez o diploma. E depois, não quero ser professor, não. Você traiu. Você está invalidando todo o sacrifício que foi feito. Ou seja, Jesus morre na cruz para que todos nós nos tornemos nele intercessores. E eu nego essa realidade, que é um presente de Deus, não é uma conquista, um direito nosso. Não é um direito, né? Nós conquistamos isso. Não, isso nos foi dado pelo sangue redentor de Cristo na cruz. Fez de nós uma realeza e sacerdotes para Deus, seu Pai. Então, isso também é uma concepção que por baixo tem um egoísmo, né? Eu peço diretamente a Deus, né? Não é assim, né? De forma nenhuma, né? Pois bem, então eu acho que podemos terminar, né? Acredito que o dogma da Assunção também ficou claro, né? É o reconhecimento de que o que Jesus veio fazer se realizou. Tem um sinal concreto, né? Maria. Depois, se quiser pegar, né, o capítulo 12, que não é um texto, vamos dizer, mariano, mas é um texto fundamentalmente cristológico, mas Cristo é encarnado, né? Jesus, o Verbo eterno encarnado, então não pode separar da sua mãe. Né? Até alguém lembrava aí a questão das bodas de Caná, né? A intercessão. Né? Mas o que é? É muito interessante. Né? Se vocês me derem aí um minuto, eu vou dizer qual é o foco da intercessão de Maria nas bodas de Caná. Né? São dois. Quais são os dois? Pedir ao filho e pedir em nome do filho. Porque às vezes a gente diz, Maria em boda de Caná pediu pelos noivos que estavam passando aquela dificuldade, não sei o que, ela é a nossa intercessora, apresenta os nossos pedidos a Deus, não sei o que. Mas ela fez um pedido, ou seja, ela foi intercessora. Intercessora pedindo a nós, fazei tudo o que ele vos disser. Então veja que essa intercessão é mão em contramão. Como os santos também. Né? Os santos, né? Nós nos unimos pela comunhão dos santos, né? E pedimos essa intercessão, e eles também pedem a nós, com o exemplo de vida que eles têm. Né? Por isso que, às vezes, quando a gente está diante de determinadas pessoas virtuosas, verdadeiramente, não teatralmente, nos incomodamos, porque a vida dela está me chamando a atenção, a vida dela está me dizendo, olha, faça também, a vida dela é como no seminário, né? Aqueles que mais estudavam eram os mais odiados, e no seminário. Aí você fica pensando, mas aqui não é lugar de estudo? Mas incomodava, né? Porque os outros com a tendência à preguiça, então para que estudar tanto? Né? Então aquilo incomodava. Né? Então os santos também são intercessores em nossa direção, porque eles nos incomodam, né? Pela fidelidade, pela coragem e assim por diante, e tantas virtudes que a gente deve aprender. Né? Então, a intercessão de Maria, né, é por excelência no corpo de Cristo, porque ela é um membro, como lembrava a Lumen Gentium, ela é um membro que se distingue de todos os outros. Ela é especial. Né? E até o nosso confrade Padre Zezinho canta, né? Depois de Jesus, não existe ninguém maior neste mundo do que a mãe de Jesus. Né? Então, isso é até natural, né? Que a gente reconheça quando a gente ama, né? Ama a nossa mãe, então depois de nós, e às vezes a gente até diz, primeiro ela, né? Mas aí na ordem da graça, primeiro Jesus, mas na natureza não existe ninguém maior do que Maria, né? Porque é a mãe de Jesus. E isso a gente não pode negar. Pois bem, então eu acho que chegamos aí, né? Não à conclusão, mas pelo menos a deixar um pouco claro, né?
que os dogmas marianos não são bajulações devocionais de grupo, né? Elogio, né? Que alguém quis fazer a Nossa Senhora, porque... Não. Os dogmas marianos respondem às duas perguntas. Quem é Jesus? E, claro, tudo fundamentado no Evangelho e na Palavra de Deus. Quem é Jesus e o que é que ele faz? Agora, se eu não reconheço que ele é filho de Deus, então, consequentemente, eu vou dizer que a mãe dele também é mãe de Deus. Se eu não reconheço como Salvador, então eu vou dizer que a mãe dele foi salva. Pronto. Então, seja coerente e assuma a sua incredulidade, né? Mas, no mais, a gente não pode fazer nada, né? Pois bem, Padre Marcos, então a gente agradece aí a todo mundo, né? E nessa disposição, né? A gente se alegra, né? Porque não é só uma questão de transmitir algum conhecimento, mas é refletir, né? Refletir, né? Aprofundar, né? Porque isso é a nossa fé, né? Isso não é questão de fresca, né? Agora fiquei mais sabido, fiquei mais entendido. Não. Se cresci na fé, isso é o mais importante. Né? Próxima semana eu vou colocar o senhor para explicar a Santíssima Trindade. Eita! Então é melhor chamar uma pessoa delas. Tá bem? Tudo bem, Tá, meu amigo. então, Obrigado. Foi muito tá. bom. Graças a Deus. Muito, muito proveitoso para todos nós. Tá bem. Então vamos pedir pela intercessão de Nossa Senhora, né? Essa que é unida a seu filho. A gente não falou também de uma coisa importante, que Maria não teve só, não é, uma proximidade, né? Assim, muito íntima, né? Muito essencial com o Filho na encarnação, mas também na sua morte e ressurreição. Basta ouvir as palavras do velho Simeão. O que é? Uma espada de dor traspassará a tua alma, o teu coração. E onde é que isso se realiza? Se realiza justamente no alto da cruz. Quando, literalmente, né, a gente pode ver, até falar de forma plástica, ou seja, o soldado transpassou o lado de Jesus. E se cumpriu a profecia de Simeão. Ou seja, aquela lança não transpassou só o coração de Jesus, transpassou também a alma da mãe. Uma vez eu fui para um velório, umas exéquias, né, de um rapaz que tinha sido assassinado, e a mãe dele estava lá, né, muito chorosa e tudo isso, e eu cheguei para me aproximar, me aproximei dela, né, para cumprimentá-la, e ela disse assim, padre, essa bala que atiraram no meu filho não matou somente meu filho, não, também me matou. A bala que passou no coração dele chegou no meu. É isso, né? Ou seja, essa é a realidade. Ou seja, Maria teve também destino, o destino do seu filho, ou seja, o sofrimento, também teve, né? Não foi somente a alegria do nascimento, mas também o sofrimento, a dor. Então, como é que a gente vai pensar que agora foi uma barriga de aluguel, né? Não, ali foi muito bem, ela cumpriu a sua missão e tudo. Não! Ou seja, ela esteve até o fim e por isso está para sempre com ele. Então não dá para pensar que ela está noutro lugar. Seria, não sei se isso vai cheirar a heresia, seria uma das grandes injustiças, né? Mas Deus é o Pai justo, isso não aconteceria, né? Ou seja, deixar de lado, de forma nenhuma. Né? A gente às vezes faz isso, né? Usa as pessoas, aproveita das pessoas e depois deixa de lado. Deus não é a gente, né? Deus é Deus. Muito bem. Então, que Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, uma boa noite aí para todo mundo. A gente pretende, né? A gente estava conversando, né, Padre Marcos? A gente pretende continuar nas quartas-feiras, né? Então, às quartas-feiras, sempre às 8 horas, a gente abre aqui esse espaço para a gente conversar sobre algum tema relacionado, né, à nossa fé, relacionado àquilo que nos alimenta espiritualmente, né? Tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez aí, ao Padre Marcos e também a todo mundo que acompanhou aí a gente, né? Um grande abraço, uma boa noite e até mais. Tchau, tchau. Boa noite, tá bom. Deus.